Olá, eu sou Milton Menezes. Você gostaria de entender por que e como nós acabamos desenvolvendo algumas das principais doenças que nós temos na nossa vida, como a depressão, a ansiedade, os conflitos de um modo geral? Você que é terapeuta gostaria de entender melhor como elas se desenvolvem e como ter recursos para tratar dessas doenças? É exatamente para você que disse sim a essas duas perguntas que eu fiz esse curso sobre uma nova visão, um novo entendimento das doenças a partir do conceito de traços de caráter. Esse então é um curso que nós vamos começar agora, um curso em que eu pretendo mostrar para vocês como, na visão dos traços de caráter, um conceito que eu venho desenvolvendo na minha prática ao longo de 32 anos de prática clínica e em desenvolvimento de pessoas, como esse conceito de traços de caráter tem nos ajudado a não só entender como é que as doenças se desenvolvem, como se desenvolve uma depressão, um transtorno de ansiedade, problemas de relacionamento, baseado na questão dos traços de caráter, a forma como nós funcionamos, a forma como nós lidamos com a vida, a forma como nós entendemos o sentido da vida e que acaba, quando há alguma distorção nisso, resultando no desenvolvimento dessas patologias. Então, para quem é esse curso que eu estou oferecendo agora nesse momento para você? Para você que quer entender sobre as doenças, você que quer ter uma compreensão mais profunda sobre a dinâmica do psiquismo, compreender como cada um de nós acaba desenvolvendo o seu problema, esse é um curso para você que tem interesse nessa área. Ou então para você que é um terapeuta de qualquer abordagem, não só aqueles que já fizeram os meus cursos, dos meus métodos, mas de qualquer abordagem. Se você quer então entender uma nova proposta de entendimento do psiquismo e recursos eficazes que podem ajudar você no atendimento dos seus clientes, esse curso então vai ajudar você enormemente. O objetivo desse curso vai ser, ao longo de 4 meses, durante 8 aulas, eu vou estar abordando para vocês online, ao vivo, você podendo tirar as suas perguntas, as suas dúvidas, eu poder explicar para você como ao longo dessa trajetória de 32 anos de experiência, eu vim observando como, por exemplo, uma pessoa acaba desenvolvendo uma depressão. Nem toda depressão vai ter a mesma origem, vai ter a mesma composição. Como diferenciar isso? Como entender o que acontece numa pessoa que desenvolve um transtorno de pânico, por exemplo? Por exemplo, muitas vezes as pessoas ficam muito presas, muito impactadas, por exemplo, no caso de uma depressão, pela tristeza, pelo abatimento, pela apatia, pelo isolamento daquela pessoa que está passando pelo problema da depressão. Mas nas minhas observações, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, essa pessoa que está nesse quadro apático, triste, isolado, ela tem e desenvolveu essa depressão por conta de uma dificuldade dela conseguir aceitar a realidade tal qual ela é. Uma baixa tolerância à frustração, um desejo de que as coisas fossem da forma como ela queria e ela não consegue então flexibilizar para aceitar a vida do jeito que ela é um dos motivos, é um tipo de traço que a pessoa desenvolve e que pode resultar, por exemplo, num quadro depressivo. Eu pude observar então que a maioria dos quadros que eu lido no processo da terapia, na clínica, ele tem a sua origem na cristalização de algumas dessas formas de funcionar que são conteúdos inconscientes, mas que acabam gerando um desequilíbrio, inclusive físico, que vai produzir sintomas como os que a gente vê numa depressão, no pânico ou um problema de ordem física. Pude perceber que esses traços nos ajudam a compreender as nossas reações nos nossos relacionamentos. Às vezes nos conflitos de ordem de relação amorosa, sexual, na forma como nós lidamos com o nosso trabalho, com o nosso corpo, enfim, você vai ter a chance de poder compreender, tirar sua dúvida, verificar demonstrações práticas de como nós podemos trabalhar nessa perspectiva, trabalhando as principais doenças que nós observamos nas pessoas à nossa volta. Então, se você quiser, você pode então, não precisa necessariamente ser psicólogo, você pode então querer entender apenas esse conceito, entender sobre você, sobre as pessoas que te cercam, mas também para você que trabalha em qualquer relação de ajuda, podendo entender e ampliar a sua compreensão e os seus recursos de como pode lidar e ajudar as pessoas a atravessarem, a superarem problemas como esse que a gente está falando. Então,
Fique atento, entre em contato conosco. Se você tem qualquer dúvida, entre em contato conosco, acesse o programa desse curso. Você vai ver que é um curso que a gente fez com um valor bastante flexível, você vai poder pagá-lo em 5 meses, para que realmente você tenha todas as chances de estar conosco nessa jornada, uma jornada de compreensão e de transformação profunda sobre a visão das doenças e de como nós produzimos os nossos comportamentos. Em última análise, por que nós reagimos como reagimos, por que nós somos como somos. Na medida que a gente toma consciência disso, se apropria desse entendimento, nós temos muito mais chance de observar as transformações necessárias que no nosso dia a dia podem evitar, por exemplo, que a gente alcance ou que tenha um problema de saúde mais à frente. Está lançado o convite, qualquer dúvida, vai ser um prazer ter você conosco nessa jornada ao longo desses meses agora, desse ano, onde nós vamos poder estar falando sobre uma nova visão de ser humano e também um novo entendimento das doenças. Um grande abraço para você, muita paz, até lá. Tchau!